Fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal Fala Cruzeiro para a gente falar um pouco sobre o empate entre Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro 2, Mirassol 2 no estádio Maião pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro ontem que mereceu a derrota. Cruzeiro conseguiu um empate do crente ao ateu, ninguém explica como o Cruzeiro conseguiu o empate de ontem. Mirassol criou muitas oportunidades para ganhar o jogo. O jogo poderia ser tranquilamente 3-4-1 para o Mirassol, se não fosse o Cássio, que fez grandes defesas. O Mirassol teve muita chance de ganhar o jogo ontem. Cruzeiro encontrou um gol com o goleador improvável, que é o Wanderson, né? Achou um gol no primeiro tempo e depois um pênalti, que foi pênalti, na minha opinião. Mas no momento do pênalti o Cruzeiro jogava mal, o Cruzeiro era dominado. Mirassol ontem deu um banho de futebol no Cruzeiro, sistema defensivo do Cruzeiro muito espaçado, né, que já é um defeito crônico desse time, as duas linhas de quatro distantes uma das outras, Mirassol encontrando muito espaço entre o Romero e o Gerson e também jogando pela direita, né, dando muito trabalho ali para o Christian e para o Kaique. Mirassol deu um banho no Cruzeiro. Os gols do Mirassol, inclusive o gol anulado, a gente vê que os jogadores do Mirassol estavam sozinhos, né? O primeiro gol do Mirassol, o jogador do Mirassol vai na linha de fundo sozinho, cruza, encontra um companheiro na pequena área praticamente sozinho e o rebote também, o jogador do Mirassol estava sozinho. Então, o Cruzeiro ontem dominado pelo Mirassol, mereceu a derrota e a gente acabou ali achando 2 gols. Muito mais na insistência do que na inspiração, né? Os 2 gols ali não foram de jogadas trabalhadas, né? Muito mais a insistência do Cruzeiro, mas não mereceu. O Cruzeiro não mereceu o empate de ontem. A torcida do Mirassol deve estar bastante chateada com esse empate. Destacar aqui que o Gerson fez uma partida horrível, acho que foi uma das piores partidas que eu já vi alguém jogar, muito ruim. O Gerson ontem completamente perdido na marcação, então sempre tinha um jogador ali entre ele e o Romero ou nas costas dessa segunda linha do Cruzeiro. O Gerson jogando muito mal. Não conseguiu encontrar nenhum passe, né? Contra o América, o Gerson foi esse jogador que fazia ligação entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo, que iniciava o ataque do Cruzeiro muitas vezes. Ontem o Gerson não conseguiu marcar e também não conseguiu criar nada, foi inclusive substituído aí no primeiro tempo, né? Então, nossa maior contratação, 30 milhões de euros, e o Gerson ontem simplesmente não conseguiu jogar. As substituições do Tite ontem, para mim, não fizeram o menor sentido. Ele tirou o Wanderson no intervalo do jogo para colocar o Sinisterra. O Wanderson que fez um gol, né? Então é difícil ele fazer um gol, quando ele faz ele é coroado aí com uma substituição. O time inteiro do Cruzeiro vinha jogando muito mal e não era o Wanderson que seria o diferencial que estava comprometendo, o time todo estava mal. O Wanderson inclusive ajuda na marcação, né? Então fez o gol e foi coroado aí com a substituição. No lugar do Wanderson entrou o Sinisterra que entrou e logo no início do segundo tempo perdeu um gol feito, e depois não fez absolutamente nada. Além de não atacar, não ajudava ali na marcação. Outra coisa, o Tite, em certo momento do jogo, deixou em campo o Matheus Henrique e o Lucas Silva, que são aí os nossos 2 piores marcadores, né? Então, em um jogo que a gente já estava sendo dominado pelo Mirassol, a gente teve aí, em um determinado momento, Lucas Silva e Matheus Henrique como os nossos meias de marcação. Isso mostra, primeiramente, que o Tite ainda não conhece o elenco, jamais pode deixar Matheus Henrique e Lucas Silva juntos, e que a gente não tem um elenco ainda definido, né? Por quê? Porque a gente não tem um reserva imediato para o Romero. O Japa ontem não foi relacionado, mas eu não acho que o Japa também seja esse jogador para substituir o Romero. Então acho que falta aí um volante de marcação para compor o elenco desse time. Teve um lance também que está sendo muito comentado, que foi a parada técnica, onde a gente viu o Guanais instruindo, dando instruções ali para o time do Mirassol, e quando a câmera foi mostrar o elenco do Cruzeiro, tinha um bolinho ali, o Tite fora desse bolinho, né, numa postura muito apática, e quem estava dando instruções ali naquele momento para o time do Cruzeiro era o filho do Tite. Isso é algo que já vem incomodando a torcida. No último jogo a gente também teve um episódio de discussão entre o Tite e o filho dele. Ontem quem estava dando instruções era o filho do Tite. O Caio Jorge, depois do jogo, né, na zona mista, falou que a comissão técnica do Tite tem ali muita gente, acho que ele citou 6 pessoas, então isso é algo que já vem incomodando, essa interferência, né, do filho do Tite no trabalho do técnico Tite.
A coletiva do Tite, para mim, foi um desastre. De início, já com a presença do preparador físico, usando o preparador físico ali como muleta, o preparador físico falou quase metade da entrevista. O Tite não explicou nada taticamente, jogou toda a culpa do mau desempenho da equipe na questão física, o que eu acho que não é correto. A grande maioria dos times da Série A também já fez 10 jogos nessa temporada, e isso não é desculpa pelo mau desempenho do time. O time joga mal coletivamente, o time tem um sistema defensivo que é uma peneira. Ofensivamente, o time não constrói também, então isso não pode ser única e exclusivamente culpa da questão física. O Tite tem que explicar por que o trabalho dele não funciona. Ele não consegue fazer o time jogar enquanto equipe e não consegue potencializar nenhum jogador individualmente. Depois do jogo contra o América, eu falei aqui que o time tinha mostrado certa evolução. Eu acho que o sistema defensivo contra o América funcionou, o Gerson como primeiro volante funcionou, o time tinha jogado bem o primeiro tempo contra o Curitiba, e depois do jogo contra o América eu disse, vamos avaliar o jogo contra o Mirassol, se o time consegue demonstrar uma sequência aí de evolução, já que eu senti certa evolução no jogo contra o América. Mas, naquele momento, eu disse também que se contra o Mirassol o time não jogasse bem, se o time não conseguisse um bom resultado, era o fim da linha para o Tite. Então ontem, além de não conseguir um bom resultado, não conseguir uma vitória, o empate foi muito mascarado. O time jogou para perder, o time não teve evolução nenhuma do jogo para o América para o jogo de ontem, muito pelo contrário, o time parece que involuiu, né? Então eu acho que, infelizmente, eu acho que foi uma aposta certeira da diretoria, na minha opinião, mas eu acho que não dá mais para continuar com o Tite. Ele não demonstra sinais de que tem algo aí que vai fazer o time dele jogar bola. Eu não tenho mais expectativa no trabalho do Tite no Cruzeiro, e agora eu acho que é só uma questão de tempo, e um tempo que, quanto mais demorado for esse tempo, mais pontos a gente vai perdendo, mais complicado vai ficando a nossa situação. A gente tem uma parada agora, né, para o Carnaval, e eu acho que é o momento certo da diretoria fazer aí uma troca no comando técnico. Mas a diretoria também precisa dar explicação. Eu acho que o nosso elenco não está fechado, eu acho que a gente ainda tem muitas carências no elenco, eu acho que falta zagueiro, João Marcelo e Jonathan Jesus não podem ser titular e reservas imediatos nesse time do Cruzeiro. Eu acho que falta meio campo para substituir o Matheus Pereira, meio campo para substituir o Romero. O Sinisterra, eu não acredito que ele vai ter condições físicas de jogar essa temporada novamente, né? Eu acho que a gente precisa de pontas, então eu acho que a diretoria também deve muita explicação do porquê o nosso elenco é igual ou até pior do que o nosso elenco de 2025. Eu só acho que não é pior porque não tem como piorar, mas o nosso elenco não melhorou e o nosso elenco foi um dos grandes problemas em 2025. O Leonardo Jardim não fazia substituição porque não tinha peças de reposição. Então, a diretoria precisa recalcular a rota, ir ao mercado, na minha opinião, buscar um novo treinador e buscar aí peças para compor esse elenco. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o like, compartilha, deixa aí seu comentário sobre o time do Cruzeiro, sobre o trabalho do técnico Tite. Se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência.